Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a importância do trabalho de mobilidade antes da gente treinar a força e como isso pode nos ajudar e ajudar os nossos alunos a melhorar a performance dos movimentos. Os nossos movimentos são resultados da combinação de força das nossas articulações. Sabemos que a nossa articulação é uma alavanca. Cada uma dessas alavancas tem uma característica específica. Mas o movimento se produz através da combinação das forças de restrição com as forças de propulsão do movimento. O que é isso? Vou explicar para vocês de maneira detalhada. As forças restritivas que agem sobre o nosso corpo estão muito relacionadas à nossa rigidez. Cada articulação tem características diferentes, algumas articulações têm características de mobilidade, outras articulações têm mais característica de estabilidade, mas as duas em um grau ou outro precisam ter as duas coisas. Quando uma articulação está muito rígida, muito presa, as articulações que estão próximas a ela, o próximo segmento, ele recebe uma sobrecarga em termos de movimento. Então, se meu joelho está muito rígido, o meu tornozelo vai tender a se movimentar mais para poder compensar aquele movimento no padrão geral. Então, essas são as forças de restrição, algumas das forças de restrições que agem sobre o nosso corpo. Quando a gente tem uma lesão, por exemplo, é normal que a gente aumente a rigidez de uma articulação para impedir que ela se movimente, porque o nosso corpo está entendendo que aquele movimento foi o causador da lesão. E normalmente não é isso que acontece. Normalmente a causa da lesão é a falta de estabilidade gerada por alguma outra razão. Às vezes a falta de mobilidade de uma articulação que gerou sobrecarga na outra e ela não deu conta de estabilizar, tudo em cadeia. Então as forças restritivas, elas são impeditivas do movimento, elas dificultam o movimento. Já as forças propulsoras são as nossas forças contráteis. A nossa unidade contrátil é a nossa unidade muscular, né? A gente tem os nossos músculos que contraem e fazem com que aquela articulação se movimente. Mas imagine uma coisa, você tem um elástico grosso, eu vou dar dois exemplos para ficar fácil, um elástico muito grosso e um elástico da mesma espessura, só que mais móvel. Eu tenho que fazer essa força para puxar esse elástico. Se esse elástico é um elástico grosso, duro e rígido, eu vou ter que fazer uma força, não vou? Agora imagine esse mesmo elástico, ele pode ter a mesma espessura, mas ele é mais mole. Ele oferece menor resistência. A força que você vai ter que fazer é menor, não é? Outro exemplo, para ficar claro aí na sua cabeça. Se você está dirigindo um carro e você precisa acelerar, você pode acelerar com o pé no freio? Pode, mas não faz o menor sentido. Você primeiro tem que reduzir as forças restritivas para depois adicionar uma força propulsiva. Nosso corpo também é assim. Então, quando você vai realizar um movimento e você não tem mobilidade em uma determinada articulação, você tem que trabalhar para ganhar essa mobilidade, para você conquistar aquele padrão, para liberar o movimento daquela articulação e assim você vai ficar mais forte, porque a força que você vai ter que fazer vai ser menor. Em consequência, você vai ter mais acesso àquela força que parte dela estaria sendo produzida para vencer a resistência, você vai utilizar ela para adicionar uma carga externa, por exemplo. Então, aquela pessoa que agacha e você tem que colocar muita carga para a pessoa conseguir agachar num padrão maior, pode estar relacionada a isso. Às vezes, você quer vencer essa força restritiva com carga externa, sendo que a sua articulação não está trabalhando em todo o potencial dela. Ela está com muita restrição. Isso pode levar à lesão. Então, fique atento na hora de você colocar a carga no seu aluno. Muitas vezes, aquela falta de padrão no movimento, aquela dificuldade do aluno se movimentar, ela não vai aparecer com muita carga.
porque a carga vai ser capaz de ir contra a força restritiva e gerar um movimento, mas a articulação não está trabalhando na sua totalidade. A sua articulação está falha, tem alguma coisa ali que está precisando ser melhorada. Então a gente só consegue avaliar isso fazendo o aluno agachar com o peso do corpo. Estou dando um exemplo do agachamento, mas podia ser qualquer outro movimento. Então vamos pensar nisso, vamos cuidar dos nossos alunos, vamos restaurar a função articular antes da gente adicionar carga.